Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. E aí, vamos falar sobre os canários vermelhos mosaico? Tem muita gente que me pede para falar sobre os canários vermelhos mosaico. Sabem que o canário vermelho mosaico é a minha paixão, é a cor que eu mais gosto de criar. Então, olha, se você também é um apaixonado por essa cor, fica comigo até o final desse vídeo, porque tem muita coisa legal que eu vou falar tudo o que eu faço para obter o sucesso aqui no meu criatório, para que você alcance o sucesso aí também, ok? E você que cria outras cores, olha, tem muita coisa que eu vou falar aqui que vai servir demais para você aí, quebrar menos a cabeça, alcançar o sucesso de maneira muito mais rápida, gastando muito menos dinheiro, ok? Então vamos lá, fica comigo. Esse vídeo aqui eu fiz 10 dicas para você obter o melhor dessa cor. Então a dica número 1 é saber escolher boas matrizes. A grande maioria das pessoas que me procuram, elas querem saber sobre a alimentação. Qual a farinhada, qual é o corante, qual é a semente, mas deixa eu te falar, meu amigo criador, se você não tiver boas aves, não adianta você dar a melhor alimentação para elas. Sabe por quê? Porque a alimentação ela vai apenas ajudar a expressar na ave a sua qualidade genética. É isso mesmo. A alimentação ela ajuda apenas a fazer com que a ave expresse tudo aquilo que ela tem de bom na sua qualidade genética. Então, olha, se você não tiver aves de boa qualidade, não adianta dar a melhor alimentação para elas, porque isso vai ser inútil, ok? Elas vão estar saudáveis, mas em relação à qualidade genética, não adianta. Elas precisam ser aves boas para poder expressar tudo aquilo que elas têm de bom, ok? Então, como escolher bons machos? Os machos, eles precisam ter a máscara facial nítida e bem delimitada. O macho, ele precisa ter uma marcação de máscara que forme um triângulo nessa região aqui, ó. Então, repare esse macho aí da foto. Quando você olha um vermelho mosaico de frente, você precisa ver máscara. Ele precisa te apresentar a máscara. Então, sim, o que o vermelho mosaico mais chama atenção é a máscara. Então, é o seguinte, essa máscara ela não pode passar demais, ela precisa ser bem nítida e bem delimitada, o mais vermelho possível. As zonas de eleição do vermelho mosaico, que são a máscara, o ombro, o uropígio e o peito, eles precisam ser muito vermelhos, ok? Quanto mais vermelho, melhor. Então o que você vai buscar primeiro no vermelho mosaico é o vermelho, o que mais vale ponto é o lipocromo, vermelho. Então você vai buscar o canário mais vermelho possível. O branco do dorso precisa ser giz, precisa ser dorso branco giz, com pouca infiltração lipocrômica. Aqui a gente tem um problema, sabe por quê? Porque quanto mais vermelho, quanto mais marcado, quanto mais mascarado, maior a probabilidade do canário ser infuso ou infiltrado, ou seja, na região onde é para ser branco, acaba que aparecem algumas penas ali que são coloridas de vermelho. Por quê? Porque ele é tanto vermelho que ele acaba ficando infuso, infiltrado. Então, o vermelho mosaico, ele é um canário de contraste. Então, onde é branco, precisa ser muito branco. Onde é vermelho, precisa ser muito vermelho. Então, como é que a gente vai conseguir dosar isso aí para ter um canário de boa qualidade? A partir da seleção das fêmeas. Então você precisa aprender a selecionar boas fêmeas também. As zonas de eleição nas fêmeas também precisam ser intensas, nítidas e bem definidas. Então ela precisa ser bem marcada e bem vermelha, ok? E o restante da plumagem precisa ser o mais branco possível. Então as suas fêmeas elas precisam ser o mais branco possível para você conseguir fazer esse contraponto aí, esse contrassenso, contrabalancear todo esse vermelho dos seus filhotes com um branco giz, fazendo esse contraste que é fundamental no canário vermelho mosaico, ok? A dica número 2 é a preparação das fêmeas. Aqui no meu criatório, geralmente eu inicio a reprodução no mês de julho, então no mínimo 60 dias antes da reprodução, eu separo as fêmeas e faço uma restrição alimentar nelas. Então, no mínimo 60 dias antes da reprodução, você precisa separar as fêmeas que vão ficar aí no seu plantel e restringir alguns alimentos dela.
delas. Quais são esses alimentos? Alimentos que contêm o beta-caroteno, luteína e zeaxantina. Quais são esses elementos, Carlos Alexandre? O carofil, a cantaxantina, o milho verde, a soja, a gema de ovo, a couve, as sementes negras, tipo couza, nabão, linhaça, níger. Essas sementes, elas possuem corantes. Então, elas vão influenciar na qualidade do branco dos seus filhotes. Volto a dizer, a alimentação vai ajudar apenas a expressar na ave aquilo que ela tem de qualidade genética, ok? Não adianta você achar que apenas a alimentação vai fazer com que você tire aí canários branquinhos, ok? Nós estamos falando aqui dos canários vermelhos mosaico de asa branca, que vão para a competição com a asa branca. Se você cria canários para competição e quer competir com asa branca, então você vai ter que seguir à risca esse manual aqui. Agora, se você quer criar vermelhos mosaico de asa vermelha, então você vai ter que seguir aqui parte desse manual aqui, porém, quando você for oferecer o corante para eles, você vai poder oferecer durante todo o ano. Mas tome cuidado, porque mesmo ele tendo as asas vermelhas, ele precisa ser um canário de contraste, ok? Então, tenha todo um cuidado na alimentação das fêmeas. Observe aí a farinhada que você está oferecendo, as sementes que você está oferecendo. Por exemplo, qual é a base da farinhada, da formulação aí da farinhada? O que ela tem? A base da proteína dela é a soja, então a soja pode influenciar amarelando os seus filhotes. Então observe muito isso aí, ok? A dica número 3 é a alimentação dos filhotes. Já falamos em escolher boas matrizes, já falando em restrição alimentar das fêmeas 60 dias antes da reprodução. Agora os filhotes começaram a nascer, a gente vai ter que começar a se preocupar com a alimentação deles. Então, esses filhotes vão ter que receber a mesma alimentação com a restrição alimentar que os adultos estão recebendo. Os machos não precisam ser 60 dias antes não. Um pouquinho antes da reprodução ali você pode separar eles e também fazer a restrição alimentar. Mas as fêmeas têm essa necessidade de ser no mínimo 60 dias antes. Agora os filhotes eles têm que começar desde o nascimento a receber essa alimentação branca, né, sem a adição de corantes, tanto corantes amarelos quanto corantes vermelhos. Se você optar por tratar dos filhotinhos, a papinha ela também vai ter que ser um produto isento desses pigmentantes, desses corantes, ok? Então observe aí na formulação os ingredientes que é feito a papinha que você está comprando para você poder escolher uma papinha que seja ideal para você oferecer para os seus filhotinhos. Na imagem do meio aí nós temos os filhotinhos sendo tratados e na imagem aí da direita e da esquerda nós temos os filhotes super brancos, né? Filhotes de excepcional qualidade. Todas as imagens que eu estou usando aqui de canários nesse vídeo são aqui de aves da minha criação. Então repare como que esses filhotes são bem branquinhos, ok? Então você tem que fazer sim uma seleção através dos seus filhotes mais brancos para você utilizar aí no seu plantel também. Lembrando que vale mais ponto não é esse branco, é o vermelho. Então, primeiro lugar, vermelho. Mas para que você tenha um canário bonito, um canário de contraste, você vai ter que fazer uma seleção aí da qualidade do branco também nos seus filhotes, ok? A dica número 4, pigmentar a partir de 45 dias. 45 dias é o tempo necessário para que as remígias e as retrizes estejam completas. Remígias e retrizes são as penas da asa e do rabo. Então essas penas elas levam 45 dias para estarem completas, do tamanho certo delas. Então, o filhotinho nasceu, ele vai se desenvolvendo, então ele leva 45 dias para ter as penas da asa e do rabo já amadurecidas, já do tamanho completo. A partir desse prazo, você pode começar a oferecer o corante vermelho, o beta-caroteno para suas aves. Lá na natureza, o tarim da Venezuela, que é a origem desse canário vermelho que nós temos hoje, ele foi cruzado com os canários para poder a gente ter aí os canários com fator vermelho. Então, lá na natureza, o tarim da Venezuela, ele tem lá uma frutinha, ele tem um alimento lá que contém beta-caroteno. Então, ele se alimenta ali e esse beta-caroteno faz com que a plumagem dele fique avermelhada. Na gaiola, você vai ter que oferecer algum produto, e um produto industrializado que a gente tem é o carofil ou a cantaxantina para você oferecer aí para os seus filhotes para que eles fiquem com esse tom avermelhado nas zonas de eleição. Então ali, olha,
a partir de 45 dias. Porém, essa regra de 45 dias, ela tem que ser muito bem observada. Por quê? Imagine que o filhotinho aí com 25 dias, a fêmea arrancou as penas da asa e do rabo dele para fazer um novo ninho. Já não serão mais 45 dias. Você vai ter que aguardar um tempo maior para poder começar a oferecer o corante para suas aves. Por quê? Porque imagine que a peninha dele está na metade e você começa a oferecer o corante, então ela vai colorir parte dela de vermelho. Então, na mesa de julgamento, esse canário aí, ele pode ser excepcional, mas ele vai ser desclassificado. Por quê? Porque ele está com a asa e o rabo pigmentado. Então, com o canário vermelho mosaico de asa branca, o manual de julgamento diz que ele não pode estar pigmentado, ok? Então, é o seguinte, 10 gramas de corante para cada quilo de farinhada na alimentação. Então, a partir de 45 dias aí, ou a partir do momento que você começar a oferecer o corante para os seus filhotes, você vai ter que acrescentar 10 gramas de carofil ou cantaxantina para os seus filhotes, para que eles comecem a ficar com esse tom avermelhado. Então, é o seguinte, não tem necessidade de ser mais de 10 gramas. Tem pessoas que dão mais 15 gramas, 20 gramas, mas eu volto a falar. Se o teu canário não tem qualidade, não adianta você dar 30 gramas de carofil por quilo de farinhada, que não é o carofil que vai fazer ele ficar o mais vermelho possível. A alimentação apenas ajuda a expressar na ave tudo aquilo que ela tem de bom na sua qualidade genética. Então é o seguinte, sabe aquele vermelhinho que você vê nas fezes ali? Aquilo ali é corante jogado fora. É corante que o organismo não conseguiu absorver e está lançando para fora do organismo. Então, olha, o corante não precisa você se preocupar, porque no organismo ele vai se transformar em vitamina A e o excesso ele é expelido, ok? Então não precisa se preocupar com o corante. O excesso é lógico, tudo em excesso faz mal. E você vai ter que se preocupar também em adicionar óleo na farinhada. O óleo ele vai servir como condutor para melhorar a absorção e a disponibilização do pigmento pelo organismo da ave. Então o óleo, aqui no meu criatório eu ofereço por praticidade o óleo de girassol. Aí você vai poder oferecer o óleo de girassol, o óleo de coco ou até mesmo a banha de porco. Tem vários amigos que oferecem a banha de porco. Aqui por praticidade eu ofereço o óleo de girassol. Mas você vai ter que aumentar a quantidade de óleo na alimentação deles, para poder fazer com que o óleo ajude na condução desse corante pelas plumas, pelas penas, e fazer também com que as aves tenham um brilho melhor. O óleo também vai ajudar no brilho. Você pode observar aí a foto do centro, é de os filhotes aqui também do meu criatório. E essa foto do centro, ela ilustra onde começa a colorir. Então, depois que você começa a dar o corante, cerca de 15 dias depois, começa a colorir de vermelho ali o ombro. Então, observe bem o ombro desse filhotinho, como está vindo muito vermelho, né? Os filhotes aí da direita e da esquerda já são filhotes mais adiantados. Então, você vai ter aí uma percepção desse contraste. Olha lá o que eu falei lá atrás. Onde é vermelho, onde é branco, é muito branco, dando esse contraste sensacional aí na ave, ok? Isso chama muita atenção na mesa de julgamento. A dica número 5, evitar exposição à luz do sol. Se você cria canários para competição, é interessante que você não deixe que a luz do sol incida diretamente sobre os seus filhotes de concurso. Sabe por quê? Porque a exposição dos canários à luz do sol causa o amadurecimento precoce da plumagem. Nos canários com fator vermelho, isso causará perda na coloração. Os seus canários eles vão ficar um pouco mais foscos, aquele vermelho vai ficar um pouco mais fosco, ele vai perder um pouco da tonalidade vermelho se ele ficar exposto ao sol, ok? E como ele causa o sol, a luz do sol, ele causa o amadurecimento precoce da pena, o que vai acontecer? Ela vai se desenvolver mais rápido, não dando o prazo necessário para ela colorir da maneira melhor, como ela ia colorir se ela fosse colorindo da maneira mais natural possível. Agora, se você não cria canários para competição, sol é vida, sol é saudável. Então, permita sim que as suas aves elas tenham acesso à luz do sol, ok? Eu coloquei fotos de um dos meus criatórios para você perceber que não precisa ser penumbra, ok? É simplesmente não permitir que a luz do sol incida diretamente sobre as suas aves, ok? Os adultos podem ir para o sol. As fêmeas, por exemplo, que não vão para a competição, elas podem ir para o sol também, não tem problema algum. Só os filhotes que estão sendo separados para concurso que você vai ter que evitar de deixar a luz do sol incidir diretamente sobre eles, ok? Volto a dizer, sol é vida.
Dica número 6, manter poucos filhotes juntos. Para evitar quebra das penas das asas de cauda, é importante não juntar várias aves em um mesmo ambiente. As penas perdidas durante a muda de ninho serão substituídas por novas que virão vermelhas por causa da alimentação com corante. Perceba o seguinte, os filhotinhos estão recebendo ali o corante. Aí você colocou vários filhotes na mesma voadeira. Olha, vai causar estresse, vai causar agitação, um susto deles ali, alguma coisa que cai, alguma coisa assim, um filhote que voou, assustou. Isso pode fazer com que alguns dos filhotes percam as penas da asa ou do rabo. Se ele perder, ela vai nascer de novo, só que ela vai nascer já recebendo o corante, então ela vai nascer avermelhada. Então pode ser um canário muito bom, às vezes pode ser o melhor filhote seu, mas se ele tiver com a pena da asa e do rabo avermelhada, ele vai ser desclassificado no concurso. Então evite colocar muitos filhotes em um mesmo ambiente, ok? A dica número 7, material para os filhotes bicar. Os filhotes, eles são muito ariscos, eles são muito brincalhões, eles ficam o tempo todo voando de um lado para o outro, eles são muito curiosos. Então, é interessante, eu coloquei, por exemplo, a imagem de uma bucha vegetal e um cordão ali de sisal. Um barbante ali de sisal. Então é o seguinte, é interessante adicionar algum material nas voadeiras para que os filhotes biquem. Isso diminuirá as brigas e as debicagens. Então é o seguinte, os filhotes eles vão ficar menos estressados, porque eles vão ter alguma coisa ali para entreter. Então eles vão ficar entretidos com aquilo ali e vão evitar, vai diminuir a probabilidade de um ficar bicando o outro, ok? Essa dica é muito importante aí para você também. A dica número 8, banho. Banho é fundamental, banho é muito importante. O canário vermelho mosaico é um canário lindo, um canário sensacional, fantástico, um vermelho mosaico. As pessoas que chegam aqui que nunca viram um vermelho mosaico, elas ficam espantadas, maravilhadas com a beleza de um canário vermelho mosaico. Porém, ele é um canário de contraste, é um canário que precisa estar limpo. Ele precisa, para demonstrar toda a beleza dele, ele precisa estar limpo. Então é interessante que você ofereça banho para os seus canários. Se não for diariamente, 2, 3 vezes por semana, para que eles fiquem bem limpinhos. E como a alimentação deles é vermelha, ou a farinhada acaba ficando vermelha, acaba eles sujando muito ali a ponta das asas, a ponta do rabo, e um canário acaba ficando bicando o outro quando ele vê que está avermelhado ali. Então o banho também evita que ele suje ali as pontas das penas e do rabo, e evita de um filhotinho ficar bicando o outro. Então se aquelas peninhas ali não estiverem intactas na época do julgamento, isso você vai poder perder alguma pontuação, ok? Então, banho é muito interessante, é de extrema importância para as suas aves. A dica número 9, individualizar os melhores. Isso é fundamental, meu amigo criador. Por quê? Porque enquanto vai acontecendo a troca das penas nos filhotes, o criador precisa ir separando aqueles que mais se destacam, individualizando-os. Você vai ter que ter aí a percepção de quais são os seus melhores filhotes. Quando você começar a perceber na voadeira ali um filhote que, olha, esse filhote aqui está vindo mais vermelho do que os outros. Olha, a tonalidade do branco desse filhote aqui é bem melhor do que os outros. Pega esses filhotes e vai individualizando, vai colocando eles em umas gaiolas separadas, para que você evite a perca das penas desses filhotes. Aí eles não vão, eles são os seus melhores filhotes. Então, seguinte, você não vai evitar de perder ali algumas penas, ou que eles fiquem brigando ali, que ele fique disputando comida com outros filhotes. Então, olha, é super interessante. Eu gosto demais dessa foto aqui, porque ela expressa o desenvolvimento do vermelho mosaico. Eu amo isso aqui. Eu gosto demais de ver o filhotinho branquinho, depois ver ele já formado. É lindo, é maravilhoso, gente. É muito gratificante criar vermelho mosaico por causa disso aqui também. Então aí na imagem você vê ali 4 filhotinhos no ninho, depois você vê um filhotinho separado, depois os 4 ali canários já separados, né, já coloridos, já com a plumagem já completa, a coloração toda completa ali, as zonas de eleição já marcadas, e depois você vê ali a separação do melhor deles. Então é isso aí que você vai ter no seu criatório se você criar vermelhos mosaicos. E a dica número 10, preparar as fêmeas do plantel. Até agora a gente falou sobre a preocupação mais para o concurso. Agora a gente volta ao ciclo de se preparar as fêmeas do plantel. Olha, o que de melhor tiver no seu plantel,
você vai ter que separar para você, porque você é o dono do seu plantel. A satisfação maior em ter os canários de qualidade precisa ser sua. Então é o seguinte, as fêmeas que permanecerão no seu plantel, elas precisam ser separadas e iniciadas no processo de preparação para a reprodução. Então, quando você começar a perceber algumas fêmeas que estão se destacando também, vá separando elas para você, ok? O melhor precisa ficar com você, para que você tenha todo ano aves melhores. Então aquele mesmo manejo que você fez ali da restrição alimentar, você já começa a fazer aí nas fêmeas que vão ficar no seu plantel também, ok? Já pode começar cortando o corante delas, algum tipo de alimentação que pode influenciar depois na coloração dos filhotes. Comece a retirar isso aí, ok? Aí na foto tem um casal sensacional de vermelhos mosaico, um macho, como eu disse, muito marcado. Olha, esse macho chega a ser grosseiro, né? A máscara dele é uma máscara gigante, a cabeça dele é muito grande. E a fêmea é uma fêmea mais branquinha, uma fêmea que vai ajudar a contrapor, porque quando você forma um casal, você não está simplesmente juntando um macho com a fêmea, você está idealizando um filhote, você está imaginando qual tipo de filhote que você quer. Então, quando você junta um macho e uma fêmea, você está juntando características para obter nos filhotes o melhor possível. Então, o macho e a fêmea, eles precisam fazer com que isso aconteça, com que todo esse trabalho de melhoramento genético aconteça na sua criação. Então, montar um casal, juntar um macho e uma fêmea, não é só colocar dois canários, um macho e uma fêmea numa gaiola. É saber observar, é saber ter essa sensibilidade do criador que com o tempo você vai ter, para você poder saber que tipo de aves são as melhores para se juntar, para você obter aí os melhores filhotes. E olha, não se engane, não imagine que você vai comprar os melhores canários, que o criador vai te vender os melhores canários, porque não. O campeão, ele vai ter que nascer aí na sua casa, ok? Senão você não é um criador, você é apenas um comprador de aves. O mais interessante, o intuito desse canal aqui é fazer você ser um criador de sucesso, é você ser um criador de fato. Então as informações que eu passo para você nesse canal são informações para você crescer como criador, para você não ficar se iludindo por aí achando que o criador vai te vender o melhor macho dele ou a melhor fêmea dele. Não, o melhor vai ter que ser criado aí na sua casa. Você vai ter que comprar a ave sim, você vai ter que formar o seu plantel sim, mas você vai ter que comprar características, ok? Não se engane, não pense que você está já comprando o que de melhor aquele criador tem, a não ser que ele está parando de criar, você foi lá e comprou tudo que ele tinha, mas senão... Não, e não é errado não, porque se você vier aqui na minha casa, no meu criatório, eu não vou te vender as minhas melhores aves. Por quê? Porque no ano que vem eu preciso ter aves melhores do que as que eu consegui aqui nesse ano. Então é o seguinte, isso é bom, porque se você fizer isso, todo ano você vai ter aves ainda melhores para oferecer. Então, eu não estou dizendo que você vai comprar o resto do criador, não. Você vai ter que comprar aves de criadores idôneos, criadores que respeitam as aves, e você vai ter certeza que você está levando aves boas. Por quê? Porque esse criador, ele tem preocupação com melhoramento genético, ok? Então, olha, não se engane, o campeão vai ter que nascer aí na sua casa, com muito trabalho, com muito suor, com muita seriedade, ok? Olha, se esse vídeo fez sentido para você, eu peço a você para curtir, para compartilhar com seus amigos. Não deixa de compartilhar não, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Olha, tem várias pessoas precisando desse tipo de informação. Várias pessoas que às vezes começam a criar e desistem da criação porque não tem uma informação de qualidade, às vezes são enganadas. Então, olha, compartilhe esse vídeo aqui, me ajude a ajudar outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever não. Se inscreva aí no canal e ative o sininho, porque você ativando o sininho, todas as vezes que eu lançar um vídeo aqui, o YouTube ele vai te avisar que tem um vídeo novo, ok? Olha, e coloque aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se ele foi interessante para você, se você realmente gosta dos canários vermelhos mosaico, ou se você cria uma outra cor. E algo muito importante, coloca aqui no vídeo, você percebeu que esse vídeo eu fiz num formato diferente. Então coloca aqui nos comentários se você gostou desse formato. Eu acho interessante esse formato, por quê?
porque eu acredito que com a imagem e eu falando aqui, você entende melhor. E eu preciso que você entenda para que você se torne realmente um criador de sucesso. Então, se você gostou desse formato aqui, fala aí nos comentários, me diga aqui nos comentários para que eu continue fazendo vídeos nesse mesmo formato, ok? Então, olha, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez por você estar acompanhando aqui o meu trabalho e forte abraço, fica com Deus!